Bom dia, meu amigo, minha amiga. Um bom dia todo especial para você que acordou agora. Um bom dia para a dona de casa. Um bom dia para você, meu amigo, que está chegando agora do trabalho. Você que é vigilante noturno. Um abraço também para o policial civil, militar. Também para a polícia do Exército, Polícia Federal. E também para a Polícia Rodoviária Federal e Estadual, né? Guarda Municipal e DMTU. Eu quero mandar um abraço bem forte para o pessoal que trabalha e cuida da nossa segurança, né? Isso é importante, a gente saber que tem aí algum agrupamento cuidando da nossa segurança. Por isso que Marabá, cada dia mais, a gente vê uma calma, vê uma paz, porque algo está acontecendo aí na nossa cidade em termos de segurança, né? Onde tem segurança tem paz, tem alegria, tem prosperidade. Onde tem uma cidade que tenha bastante segurança, como Marabá, que é uma cidade turística, uma cidade onde tem muitos visitantes, constantemente tem gente de outros estados, de outro país visitando nossa cidade. Mas nessa manhã maravilhosa, meu amigo, de domingo, a gente tirou para fazer um programa especial e nós estamos falando de uma parte interessante, que o espírito, a alma, nefesh, né? Neshama, Hayah e Yehidah. Quando a gente estuda nessa categoria em termos da alma, a alma, a gente conhece a alma como o centro das emoções. O que a alma faz? A alma é que se alegra, a alma dentro de nós ela chora, a alma também entristece. Quando a gente pega esse parâmetro da alma, em termos judaicos, a gente estuda que a alma ela tem 5 divisões necessárias, e nós já temos explicado aqui nos programas a intenção de cada parte da alma. A alma, no hebraico, ela é conhecida como nefesh, a nefesh. Só que a nefesh tem essas 5 divisões que fazem parte do cotidiano do ser humano. Por você ver uma coisa interessante é conhecermos a respeito dessas coisas que o Eterno nos programou para que a gente pudesse nos organizar para poder entender a Bíblia, porque nós temos aqui dentro da programação desse domingo, nós iremos falar a respeito do espírito humano, do espírito dos animais e do espírito de Deus, né? Aí você fala assim, mas não vai falar do espírito do diabo? Não, porque tudo procede de Deus. Então, quando se trata assim de espírito, alma, a gente tem 2 parâmetros a seguir. Um deles é o seguinte: existe o espírito não nascido e existe o espírito nascido. Os espíritos nascidos aqui nessa terra são os homens, as mulheres, os animais. São espíritos nascidos, que vieram de uma semente. Mas existe espírito de classes, como, por exemplo, assim, quando a gente fala assim, Lúcifer, aí a gente já sabe que está tratando de quê? De um espírito não nascido. Aí é diferente. Quando você tem uma briga contra um espírito nascido, é diferente de brigar com o espírito não nascido. Esses espíritos, por exemplo, assim, Escarote, vários espíritos que, até o Novo Testamento, de vez em quando fala de um desses espíritos, são espíritos não nascidos. Porque ali no Novo Testamento há muita manifestação de incorporação de espírito. Esses espíritos que incorporam no ser humano, eles são chamados de espírito nascido. Quando a gente estuda a Kabbalah, que se desenvolve na Kabbalah, que a gente passa a conhecer os mundos superiores, as forças superiores, a gente entende que todas as autoridades,
tudo que existe aqui na Terra, você vê o luciferiano. Existe aí um rapaz aí que ele é luciferiano, é o líder da igreja de Lucifer no Brasil. Está crescendo a cada dia mais. Mas quando se trata de falar de quem criou tudo, quem é o Deus de Abraão, em todas as entrevistas que eu já acompanhei ele, eu vejo ele respondendo como nós no judaísmo respondemos, que só existe um Deus e que ele comanda tudo. Quem domina tudo é o Eterno, Hashem, o Adonai. Então, eu já tenho observado muitos também lá de outros gregos espirituais potentes, que o Brasil aqui está. Tem muita gente aí conhecedor de forças espirituais acima do nível dos nascidos, né? Que a Bíblia chama do nível dos homens, porque aquele que estuda a Bíblia e não tem o conhecimento da Cabalá, ele só sabe as coisas daqui da terra. Ele tá só no nível dos homens. Agora, quando você é iniciado, porque para estudar Cabalá você tem que ser iniciado. No judaísmo, no mínimo 4 anos de Torá para você ser iniciado na Cabalá. Não é que você, depois de 4 anos que estuda a Torá, você se torna um cabalista, não. Porque Cabala é algo especial, só para quem tem dom e chamado do Eterno, é uma coisa a nível superior, porque o cabalista tem que ter muita responsabilidade, porque tudo que ele quer, ele adquire. Tudo que ele quer, ele faz. Ele sabe que ele não é um Deus, ele sabe que ele está abaixo de Deus, mas por conhecer as forças do nascido e do não nascido, ele sabe como dominar as duas forças, porque a força do nascido são esses espíritos que nós vemos aqui na Terra, há muitas religiões aí, cultuando, né, como Umbanda, Quimbanda e outros tipos de religiões. Estão cultuando o não nascido. Ali a liderança daquelas religiões sabe que aquele orixá, aquela entidade, ela teve um tempo aqui na Terra e agora está trabalhando como um orixá, como um Ogum, um Exu. Cada um, eles têm a sua vocação para aquilo. Então eles descobriram depois da morte, e aí passaram os índios, os pretos velhos, todos eles aí foram viventes aqui na Terra, e esses aí são chamados os nascidos, né? Mas aí tem os não nascidos, a Bíblia fala desse não nascido, que nós temos a lista aí de 72 daimons, que são os mais perigosos espíritos do universo, que eles descem na Terra, mas só para fazer o mal. Agora, quem tem domínio sobre eles, bota ele para fazer o bem, como aconteceu com Salomão. Salomão pegou esses 72 daimons. Agora, deixa eu só passar para você aí que está começando a entender o que é que nós estamos falando nesse domingo. Os não nascidos, eles não têm direito de incorporação. Ninguém fica possesso, incorporado no espírito não nascido, que são os daimons e outros que são diferenciados. Mas os nascidos, eles têm o poder de incorporar. Por isso que muitas vezes acontece em uma igreja, alguém manifestou um espírito, todo mundo só tem uma palavra, é demônio. Não, ali pode ir lá que é alguém, um espírito sofredor, que ainda não alcançou a luz. Mas aí é repreendido como diabo, como demônio, demonializado, tudo que é espírito, que eles não conhecem, e aí estão pagando preço com isso aí. Mas, na realidade, Deus criou o ser humano para que ele crescesse, entendesse todas essas coisas e dominasse. Lembra quando a Bíblia diz que Deus criou Adão para quê? Deus criou Adão para dominar todas as obras de suas mãos. Os anjos, os demônios,
os espíritos bons ou ruins, de luz ou de trevas, o domínio dos animais, tudo Deus deu para o homem, para o ser humano. E aí Adão começou a dominar essas forças. Mas tem uma história aí sobre Lilith, que foi a primeira mulher que foi feita do barro junto com o homem. E aí ela aprendeu o que nós estamos ensinando assim do nome do Eterno, o poder. Você saber o nome do Eterno, você derrota qualquer espírito, seja ele nascido ou não nascido. Porque desses espíritos não nascidos, existe o espírito da luz e existe o espírito das trevas, mas todos eles são de Deus. Deus disse, todas as almas são minhas, e a minha vontade é que nenhum se perca. Olha aí a vontade suprema do Altíssimo, entenda isso, saia da carne, entre no estudo da Bíblia, do Espírito, aonde você vai tirar bons aproveitos disso aí. Então, nessa manhã maravilhosa, meu amigo, minha amiga, você que está ligado com a gente aqui no programa Nossa Terra, diretamente da cidade de Marabá, no sul do Pará, a cidade mais querida do Pará, nós queremos dizer para você que quando você para assistir esse programa, você está adquirindo um grande empreendimento, um grande recurso para a sua alma, para a sua vida, porque você aprende o que é esse contato entre Deus e o homem e as forças que ele criou para dominar. Você deve dominar. No mundo, lembre-se de uma coisa, no mundo espiritual, ou você vence ou você é vencido. Ou você é um vitorioso ou você é um derrotado. Mas lembre também que todas as coisas, tudo que você fizer, será da lei, né? Todas as coisas que você fizer será da lei. Entenda isso. Mas, meu amigo, minha amiga, nós vamos falar dentro da Bíblia. Se você tiver aí uma Bíblia, nós vamos falar do espírito do homem, do espírito dos animais e de outros espíritos aí que perturbam a mente humana. Lembrando que existe 2 tipos de espírito dos não nascidos, que são os anjos e os que a gente chama de Satã, que a gente chama de Lucifer, de demônio, de Astarote. Esses espíritos são principados e potestades. Esses aí, eles não têm poder de incorporação. Também o anjo, nenhum anjo, se você vê alguém dizer assim, que incorporou um anjo e que está falando com o povo ali, que ele é o anjo tal, repreenda, porque não é o espírito da mentira. Um anjo não tem. Por que o Satã e outros espíritos malignos, eles não têm poder de incorporação? Porque o anjo também não tem poder de incorporar no ser humano. Então, os demônios são anjos que trabalham para Deus só no sentido de castigar. Aqueles que não cumprem a lei, ele vai juntando ali até chegar o momento em que Deus diz, pronto, haja, e ele desce para agir. Mas aí vamos para Juízes, no capítulo 3, versículo 10. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusã Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã Risataim. Aqui você pode observar que o Espírito vem sobre a pessoa, mas não incorpora, não entra na pessoa. Esse Espírito aqui não entrou na pessoa, ele apenas radiou. Agora, aonde pode acontecer de um Espírito, o Espírito Santo, que o pessoal diz que o Espírito Santo é Deus, é porque não conhece, não estuda. O Espírito Santo não é Deus. O Espírito Santo é um Espírito de Deus. E aí você vê o nível do Espírito Santo que vem até nós e entra no nosso corpo, é porque ele tem poder de incorporação. Mas os anjos e os demônios
chamado demônios mesmo, não tem poder de corporação, que são não nascidos. Agora, o Espírito do Senhor, por que é dele? Porque ele tem legiões, tem muito. Não é só um Espírito Santo que está em todo lugar ao mesmo tempo, não. Senão ele virava Deus, e ele não é Deus. Ele é enviado de Deus para o povo de Deus, para atender a necessidade que Deus quer ajudar. Então, o Espírito do Senhor revestiu Gedeão, o qual tocou a buzina, e os ebiziritas se ajuntaram após ele, em Juízes 6, versículo 34. Né? Então, o Espírito do Senhor, o Espírito do Eterno, no hebraico está o Espírito, Ruach Kadosh, né? Hashem, quer dizer, o Espírito do Hashem, do Eterno, revestiu a Gedeão. Revestiu, não foi uma incorporação, mas foi um revestimento, uma proteção para que ele pudesse enfrentar os seus inimigos. Então diz a palavra ainda em Juízes, capítulo 9, versículo 23. Enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E os cidadãos de Siquém se houveram alevosamente contra Abimeleque. Olha, veja bem o que está dizendo aqui. Ó. Juízes 9, versículo 23. Enviou o Eterno um espírito entre Abimeleque e o cidadão. Então, o Eterno mandou um espírito mau entrar entre os dois para causar contenda e briga. Quem manda nos espíritos, tanto bons como maus, é o Eterno. Aqui nós podemos ver. E houve grandes dissensões entre eles, né? Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispá de Gileade e de Mispá de Gileade, e passou até aos filhos de Amon. Juízes 11, versículo 29. Aqui, o Espírito do Eterno, porque no hebraico não tem o Espírito do Senhor, não. Quando você vê um texto que termina com o Espírito do Senhor, com o Senhor, ali é um texto aportuguesado, né? Alguém criou essa palavra, porque na realidade o Eterno, ele não ele não se satisfaz de você chamar ele de Senhor, porque ele é acima dos senhores, é o Senhor dos senhores. Então ele não satisfaz. Mas aqui o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Astaoá. Juízes 13, versículo 35. Meu amigo, o Espírito de Deus, nós falamos do Espírito mau aqui, que veio da parte de Deus, que Deus enviou e colocou no meio daqueles dois agrupamentos que depois continuaram brigando. Aonde o Espírito do mal, a parte ruim de Deus, vem, ela vai causar dissensões. Foi o que aconteceu, né? Então, aqui então o Espírito do Eterno se apossou dele tão possadamente que o fendeu do alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem te dar na sua mão. Porém, nem o seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Juízes 14, 5. Olha, o espírito que entra no ser humano, ele é inferior. Um anjo é maior do que ele. Por quê? Porque o anjo tem a sua hierarquia. E lá no Salmo de número 8, o Eterno falou assim, que fez os anjos maiores do que os homens daqui da terra. Então, nenhum homem que nascer aqui na terra não será maior do que os anjos que estão no céu. Aí você pensa assim, mas os anjos... Então quer dizer que Satã é um anjo? Satã é um anjo. A palavra Satã vem do hebraico Ha-Satã. Ha-Satã no hebraico significa um adjetivo, não o substantivo. Então, um apelido, a ação do anjo, ele vem como um Satã, um anjo de luz.
ele vem fazer o quê? Justiça. Ele vem cobrar o que é de Deus. Então, aqui, meu amigo, nós vamos dando uma entrada mais um pouquinho. Então, o Espírito do Eterno, tão possadamente, se apossou dele, que desceu aos Asquilonitas e matou dele 30 homens, e tomou as suas vestes, e deu as mudas de veste aos que declararam a enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e subiu à casa do seu pai. Juízes 14, 19. Aqui o Espírito de Deus, né, que a gente chamou Espírito Santo, Kadosh, ele veio para a terra para quê? Para trazer aqui dissensões. E entrou numa pessoa e matou, aqui segundo a Bíblia, matou 30 homens e tomou todas as suas vestes e depois entregou para aqueles que descobrissem os enigmas. Esse é o Espírito de Deus. Esse é o Espírito do Hakadosh, né? Hakadosh. Esse é o Espírito do Criador que ele mandou, e ele veio, entrou numa pessoa e matou o espírito humano. O nascido também pode fazer isso. Entrar numa pessoa que ele não gosta e causar um assassinato para que o corpo daquela pessoa seja preso. E vindo ele, a lei e os filisteus, lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor passadamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços tornaram, Baruch Hashem, como fio de linho que estão queimados, e as suas armaduras se desfizeram nas suas mãos. Você lembra quando aconteceu? Quando chegou o dia da vingança de Sansão, o que aconteceu com Sansão? O Espírito de Deus veio trazendo força para destruir todos os filisteus ali, que era inimigo do povo do Eterno daquela época, e veio a destruição com a queda daquele grande templo onde tinha multidões de autoridade, todos morreram ali. Até o próprio Sansão morreu. Então foi a força dada pelo Espírito do Eterno. O Espírito Santo, Ruach HaKadosh, ele traz força para nós. E se ele traz força, ele não derruba. O Espírito que derruba não é o Espírito que nós estamos falando aqui. Nós estamos tratando-se do Espírito do animal, do ser humano e também dos anjos e dos daimons, né? Que são forças espirituais não nascidas e as nascidas, né? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em lei e saiu dela água e bebeu, e o seu espírito tornou reviver pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama, a qual está em lei até o dia de hoje. Meu amigo, minha amiga, nós estamos falando aqui para você entender, confira em sua Bíblia a força do Espírito de Deus. Há uma promessa, nós vamos dar um estudo aqui dentro da programação, a Nossa Terra, aonde Deus promete para o futuro, está dentro do Velho Testamento, que é chamado Taná para nós no hebraico, aonde diz que Deus dará ao seu povo, aos homens, força de um touro selvagem, que é força de 1000 homens, para lutar, para guerrear e para mostrar o seu poder. E dará através do Espírito Santo. Espírito que cai é espírito de fraqueza. O Espírito Kadosh, que o Eterno mandará para o ser humano, seja para o homem ou para a mulher, é para fortalecer e não cair, tá? E não perder a consciência, né? Porque aqueles que recebem o Espírito, perdem a consciência, esse Espírito não procede do Hashem. O Espírito do Hashem não tira o teu entendimento. Mas vamos para frente. Porém, Ana respondeu e disse: não, Senhor, eu sou uma mulher
atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém, tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Agora você para um pouco para analisar 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15, aonde aqui o sacerdote ele chega, encontra uma mulher dentro do templo, desesperada, clamando em alta voz pelo Rachê, porque ela queria um filho. E esse filho seria o maior presente na terra que Deus podia dar para ela, que ela precisava, porque ela era casada, ela não teve filho no período de 2 a 3 anos, o marido teve que procurar uma pretendente, casar também, e ela ficou desmoralizada pela sociedade, porque ela não tinha filho. E quando a mulher, nessa época, de acordo com os ensinamentos judaicos, a tradição, ela não tinha filho, era considerada como uma mulher seca. Então ela casava e era devolvida para o pai, e aí a candidata seria uma irmã para casar com o cunhado. Isso aí é a lei do levirato, a lei judaica da advocacia, das leis do levirato, da família. A família é bem organizada porque existem leis assim. Aí, de repente, ele olha para aquela mulher em alto desespero, parecia que ela tinha tomado muito vinho e estava desesperada porque o sufocava o vinho. E diz, porém, Ana respondeu para ele, não, Senhor, meu Senhor, sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. 1 Samuel 1,15. Ela estava ali no ato de desespero, de clamor, Hashem, buscando direto, não pedi nome de ninguém, não, pedi nome do Eterno mesmo, do Hashem. Ela tinha intimidade, ela conhecia, mas o que estava travando a sua vida social, familiar, na cidade, tudo na vida dela era triste dentro dela porque ela não tinha um filho. E o Espírito do Eterno se apodera de ti e profetizará com eles, e te mudarás em outro homem. Ei, preste bem atenção aqui. 1 Samuel 10,6. Veja bem esse versículo. O Espírito de Deus entrou naquela pessoa e ela passou a profetizar. Essa história aqui é interessante, olha. 1 Samuel 10,6. E o Espírito do Eterno se apoderará de ti e profetizará com eles e te mudará em outro homem. Para que haja uma mudança na vida do ser humano, o Espírito de Deus tem que vir sobre essa pessoa. Ruth, pega aqui teu celular. Aí o Espírito de Deus tem na pessoa um trabalho. Que trabalho é esse? A mudança de vida. Se ele era pecador, já não peca mais. Se ele era maldoso, agora ele é bondoso. Então tem que haver o Espírito de Deus, tem que fazer na vida da pessoa quando ele entra. Ele veio para construir isso e mostrar os seus frutos. Se alguém pergunta assim para mim, me mostra se tu tem o Espírito de Deus. Eu digo, veja os frutos, veja as obras que eu faço. Porque pelas obras e pelos frutos do Espírito é que você sabe se aquela pessoa tem o Espírito do Eterno. Né? Então, o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizará com eles e te mudarás em outro homem. Quer dizer, você profetizar não quer dizer que você é profeta. Agora, você é o oficial profeta de Deus, o homem ou a mulher de Deus. Pronto. Isso está fora do contexto bíblico.
naquela época, tudo bem, havia o ministério de profecias. E o ministério de profecias que havia estabelecido era para ser usado no templo, no tabernáculo, no Beit Hamidash, aonde ali o profeta era usado em profecia para a congregação, porque a Bíblia diz que a congregação, sem profecia, o povo se corrompe. Agora, não está registrado que esses profetas ganhavam dinheiro para profetizar, porque você vê que lá no Novo Testamento, lá diz assim, recebei e dá de graça. Receber o quê? Os dons de Deus. Tudo que vier de Deus, receber e dar de graça. Porque a palavra compartilhar, hoje ela é muito conhecida por causa do computador, do tablet, né, do celular, compartilhar. O que é compartilhar? É você receber e enviar para alguém. Você recebe um filme, gostou? Manda para fulano. Você recebe uma mensagem, gostou? Aí manda para fulano. Isso chama-se compartilhar. A palavra compartilhar do hebraico, ela chama-se o quê? Palavra compartilhar. O que ela significa? No mundo espiritual, essa palavra compartilhar significa cabalá. Essa palavra hebraica, cabalá, que muitos detestam, porque não conhecem, essa palavra, ela procede o seguinte, receber do Hashem e compartilhar com o meu semelhante. É isso. Então, não está escrito assim, recebe de Deus e vende para alguém. Não é isso. Todos que estão vendendo aí, estão vendendo a obra do Eterno e vão pagar um preço. O resultado deles aqui na terra vai ser um resultado tenebroso, porque estavam fazendo das coisas do Eterno mercadoria. Mas aí diz a palavra ainda do Eterno, em 1 Samuel 10:10. E chegando eles ao outeiro, e eis que um rancho de profeta lhe saiu ao encontro, e o Espírito do Eterno se apoderou dele e profetizou no meio deles. Eita! Veja aí, era um rancho de profeta, alguém chega. E o Espírito do Eterno chega, que é esse Espírito que nós chamamos de Espírito Santo, o Kadosh, né? Aí o Espírito chegou, se alegrou com a presença do seu fulano, e aí eles profetizaram, e chegando eles a outeiro, eis que um rancho de profeta lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Como acontece isso? Se era um rancho de profetas, estava ali muita gente, chegou outras pessoas que são autoridade na região. Aí o Espírito do Eterno se apoderou deles. Um Espírito se apoderou deles? Não. O Espírito Santo é uma legião. É como nós dizemos assim, por exemplo, assim, a glória de Deus veio sobre mim. Quer dizer, quando a gente ouve isso no hebraico, a gente sabe que não é a glória de Deus, é a Shekhinah do Eterno que veio sobre mim. Então, naquele instante ali, a Shekhinah tomou conta de todos que estavam ali e todos profetizaram. E não cobraram um centavo. Não cobraram nem para comer, nem para beber, nem para dormir. Veja como o Espírito de Deus, ele não trabalha por dinheiro para enriquecer ninguém. Veja bem, há outro espírito aí, que o espírito da verdade sai e entra o espírito do engano. E o resultado disso, lá na frente, é queda. Muita gente que vão cair, porque vão ouvir um espírito que procede da parte impura de Deus, né? Aí aqui no 1 Samuel 11:6. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul. E ouvindo essas palavras, acendeu-se grande maneira a sua ira.
Então o Espírito do Eterno se apoderou de Saul, e ouvindo essas palavras, acendeu-se grande maneira a sua ira. Vamos para frente, 1 Samuel 16, 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Eterno se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Peraí, vamos por partes. Então Samuel tomou. O que é Samuel? Aquele meninozinho que nasceu lá dos rogos, do choro da sua mãe, que pedia para o Eterno: dai-me um filho, senão eu morro. Aí o Eterno teve compaixão, deu o filho para ela e ela entregou o filho na igreja. Agora ele aparece aqui já como quem? Já como um profeta do Eterno, profeta autêntico. O profeta verdadeiro, ele vive para a obra. Ele não vende a obra. Entenda isso. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Agora, irmão, e o Espírito de quem? O Espírito do Eterno se apoderou de Davi, mas Davi não tem o Espírito desde criança? Sim, ele tinha contato com o Espírito de Deus. Tinha contato com o Eterno e, em troca disso, recebia a presença do Espírito de Deus. Mas não era constante, porque o Espírito de Deus, ele está na vida da pessoa, depende do ministério que ela vai desenvolver. Qual é a missão que ela tem aqui na Terra? Aí, quanto maior for a missão, mais força da parte de Deus, através do Espírito dele, a pessoa terá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e assombrava o espírito mau da parte do Senhor. Uma das partes mais que me intrigou durante a minha vida, desde criança, foi essa aqui, que Deus tem espírito mau. Porque me ensinaram que todo espírito mau é do diabo. E que o diabo reina e quer brigar com Deus para tomar o trono. E isso é uma grande mentira. A gente vai descobrir a verdade quando você compra uma Bíblia original, passa a estudar a Torá, aí você vai entender que isso aí tudo é conto de fada. Quando você compra essa Bíblia, quando você compra essa Torá, e você tem que ele ensine, um rabino para te ensinar, porque você não vai aprender só, não. Tem muita gente que comprou, mas sozinho não aprende, não. Porque tem que saber, porque além de haver essa Torá escrita, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, que toda a Bíblia tem, mas tem também a Torá oral. Essa é que explica essa Torá escrita. E sem explicação, quem é que aprende? Você, estudei, eu fiz curso, eu fiz isso, fiz aquilo outro, tu aprendeu algumas coisinhas. Mas o beabá mesmo, a matemática bíblica, é você pegar um texto, um contexto, e aí decifrar, levar para a gemátria, você não sabe fazer isso, né? A teologia não te ensina isso. Só a teologia judaica. Mas, meu amigo, aí nós vamos aí para frente, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, né? Saiu um espírito, porque quando sai o Espírito de Deus, o Espírito do Eterno de uma pessoa, porque até ali Saul, como rei, ele estava dirigido pelo Espírito de Deus, mas depois ele achou que ele era o cara. Agora eu sou o rei, eu sou chamado de monarca, eu é que mando em tudo que eu quero aqui é meu, eu é que mando, tal. E ele achou que toda essa capacidade vinha dele, não do Criador. Ele esqueceu que ele era apenas um jovem que procurava o animal do seu pai que estava perdido e ali voltou como rei de Israel. Mas agora, de repente, o homem já está aqui querendo tirar uma onda de que ele é o cara. É aí que a pessoa se ferra. É aí que a pessoa... Olha aqui tem o celular.
É aí que a pessoa se ferra. É aí que a pessoa perde o caminho das pedras, né? Mas, meu amigo, minha amiga, então Samuel, ele foi um grande profeta. A história dele vem de uma guerreira chamada Ana, né? Mas isso é interessante, porque você vai aprendendo aos poucos. E aí, em 1 Samuel 16, 15, diz assim: então os criados de Saul, que é o rei, eles disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Quer dizer, há um espírito mau que antes ele era um homem de Deus, um homem que tinha o espírito do Hashem, e ele profetizava. Ele chegou no lugar lá nos recantos dos profetas, entrou lá, profetizou nu. Ó, pensou que cada coisa que acontece. Você lembra que também teve um profeta que o Eterno fez ele profetizar nu. 3 anos. Aí, irmãos, vocês estão assistindo aí, conferindo sua Bíblia. Então, os criados de Saul me disseram: quem é os criados de Saul? Aqueles que lhe serviam, aqueles que estavam mais perto, dizendo: não, ele agora tem um espírito mau. Não sei se ele estava fazendo careta para o povo, mas ele mudou o comportamento. Quando você recebe o Espírito do Eterno em tua vida, o que acontece? Há uma mudança. Você vai ter fruto do Espírito. Se não tiver, não é o Espírito de Deus. Aí em Samuel 16, 16, diz assim: diga, pois, nosso Senhor, a seus servos que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te achará melhor. 1 Samuel 16, 16. Amigos, você pode até estar pensando assim: quer dizer que quando um espírito mau sai de uma pessoa, entra o Espírito de Deus? E quando o Espírito de Deus sai, entra o espírito mau. O que quer dizer isso? Que quando Saul obedecia a Deus, ele era um crente. E quando ele passou a dar lugar ao mundo, ao pecado, o Espírito de Deus afastou-se dele e veio o espírito do mundo morar com ele. É aí que é o engano, aí que é o laço. O desviado é o desviado. E tem como consolo um espírito mau que está arrastando para levar para o inferno. E as pessoas às vezes não estão vendo. Mas você pode se libertar disso. Pode. E sucedeu que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Quer dizer, vem um ungido, um adorador, porque ele era adorador. Adorador é diferente do que a gente vê aí. Uns adoradores das calças apertadas demais, uns adoradores que não estão nem aí para a liderança, para os pastores, mas diz que é adorador. Não me toca que eu sou adorador. O adorador, se não tiver o fruto do Espírito, você mansidão, temperança, não tiver o adorador que cobra para adorar. Aonde é que está escrito que alguém cobrou na Bíblia para adorar? Ei, joga teu dinheiro fora não, joga o dinheiro da igreja fora não, pagando esses... Bota eles para trabalhar, para a roça, para ver se eles aguentam. Eu quero ver se é adorador igual Davi, que aprendeu a adorar Deus lá no pasto, cuidando das ovelhas do pai, dos animais, lá, enfrentando o leão, enfrentando o urso, como está escrito. Aquilo que é adorador. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul,
Davi tomava a harpa e tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito mau se retirava dele. Que diferença havia de Davi e Saul? Porque Saul era perturbado, né, nessa ocasião? Porque o espírito da verdade tinha saído dele. Mas Davi tinha um espírito do eterno nele. O que significa isso? A diferença do ser no ser, ou do ou no está... A diferença de um para o outro era a unção. Quem tem o Espírito de Deus tem a unção. Quem não tem o Espírito de Deus não tem a unção. Saul tinha. Ele deliciava de ser um rei colocado por o Eterno lá em Israel. Mas quando ele perdeu a unção, tudo era desgraça na vida dele. E aconteceu a outro dia em que o mau espírito da parte de Deus, olha, se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como no dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Aí, nessa hora, aí, o espírito do mal da parte de Deus pegou a lança para matar o rei. Porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul. Estando ele assentado em sua casa, tendo na mão sua lança, e tangendo a Davi com a mão o instrumento de música. 1 Samuel 19:19. O que aconteceu? Ali, o rei possesso de demônio tentou matar o servo do Altíssimo, atirando uma lança. Como ele era campeão em lançamento de lança, tentou fazer de Davi o alvo. Mas aí o espírito que o protegia, o anjo da guarda que guardava Davi, livrou da morte, porque Deus tinha ainda um grande processo na vida do rei. Porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado na sua casa quando jogou a lança. Então enviou Saul mensageiros para trazer a Davi, os quais viram em uma congregação de profetas profetizando aonde estava Samuel, que presidia sobre eles, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Aí, de repente, né, rapaz, a gente sente falta da esposa da gente nessa hora aqui do lado, porque eu já ia fazer uma pergunta para ela. Mas fica para outros programas, né? Então, aqui, eu vou repetir, 1 Samuel 19:20, né? O tempo está passando, você está aprendendo aí sobre o que é o Espírito de Deus, que não é essa porcaria que o pessoal está falando aí, não. O Espírito de Deus é santo, Kadosh, que não envergonha ninguém, que não derruba ninguém. O Espírito de Deus só levanta. Porque tem muita gente caindo, muitas pessoas aí que se levantaram no lixo, cresceram, chegaram no topo de linha e agora estão caindo, sem saber aonde se agarrar, porque a água não tem cabelo. E as pessoas sobem em cima de lixo, e quem sobe em cima de lixo não tem alicerce. E as pessoas estão descendo. Mas se apoiar em Deus, mas aí é que tá. Quando a pessoa começa a cair, já é a mão de Deus derrubando, né? Então aqui diz assim, então enviou Saul mensageiro para trazer a Davi. Quer dizer, ajuntou aí um agrupamento. Davi correu aqui, quase matou ele com a lança. Aí vai atrás dele, quero que traga ele. Aí ajuntou vários homens lá, porque ainda no meio de Saul, no meio do reinado de Israel, havia homens de Deus ali, homens cheios do Espírito, que foram por ordem do rei atrás de quem? De Davi, e buscar. Não mate ele não, traz esse baixinho aqui que eu quero conversar com ele. E aí eles foram, né? Aí diz aqui a palavra que os quais viram uma congregação de profetas profetizando.
havia uma congregação cheia de profetas, só profetizando, onde a sabedoria de Deus estava ali. Aí eles desceram nessa direção. Bom, deve estar por ali. Vamos lá? E aonde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Veja bem, a guarnição do rei inimigo de Davi vem para prender Davi. Chega lá, todos ficam cheios do Espírito Santo. Aí começam a profetizar. Mas por que eles não falaram em outras línguas? Hã? Por que eles não falaram em outras línguas? Porque a profecia não é para falar em outras línguas. Colocaram lá no Novo Testamento. Se você for em Joel, capítulo 2, versículo 28, lá fala da fusão do Espírito de Deus sobre as pessoas nos últimos dias. Lá não tem o falar em línguas. Mas aí, então, a verdade, quando ela aparece, a mentira some. Porque a mentira é mentirosa e a verdade é verdadeira. Você está aprendendo a verdade. Então, foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e aí profetizaram até chegar a Naiote, em Ramá. Aí eles disseram, vamos para tal lugar? Vamos. Aí saíram da congregação, mas já saíram, ó, cheio do Espírito, na unção do Espírito. Vamos para Ramá? Bora. E foram. Mas saíram, andaram pela estrada, todos eles profetizando. Nenhum caiu no chão. Nenhum falou em outra língua e nem em outro idioma. Mas veja bem uma coisa aqui. E ajuntou-se ele, todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe dele, e era com ele uns 400 homens. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 2. Porque quem tem o espírito do gosto, da luz, que encontra com os derrotados, o que é que o derrotado fala? Eu estou devendo, não consigo pagar. O culpado é o governo. Todo tempo o culpado é o governo. Qualquer lugar o culpado é o governo. Mas vai trabalhar, rapaz. Vai trabalhar, quem trabalha, Deus ajuda. E aqui diz que aqui foi encontrado 400 homens com ele, homens endividados, que ao receber o Espírito de Deus, o Espírito Eterno, todos passaram a ser vencedores. O derrotado só fala em crise. Para quem serve a Deus, não tem crise, tem prova. Para quem serve a Deus, não tem maldição, tem aprovação. Então disse Saul a seus criados, buscai-me uma mulher que tem um espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte os seus criados. E lhe disseram, eis que em Edom há uma mulher que tem um espírito de adivinho. Aqui Saul procura de todas as maneiras se reconciliar com Rachel, mas o pecado dele, o depósito dele no céu, era muito alto. Ele foi desobediente, ele transgrediu os mandamentos de Deus, ele partiu para o seu ego, afastando daquilo que estava dentro dele mesmo, que era o próprio Deus. Mas, na realidade, quando a pessoa sai dos propósitos de Deus, o que acontece? Ele aqui, em 1 Samuel 28, 7, então disse Saul aos seus criados, busca-me uma mulher que tem um espírito de feitiçaria, para que vá a ela e consulte. E os seus criados lhe disseram, eis que em Edom há uma pitonisa de Edom que tem o espírito de adivinhar. Esse texto já foi usado muito pelos pastores mal informados, que ouviu e pregou mal informado. Diz que aqui entra a figura do diabo. Até aqui nós falamos do espírito mal da parte de Deus. Aqui não tem lugar para o diabo. Dentro do judaísmo, não se fala em diabo, em demônio, nessas coisas, porque a gente sabe que é da parte do
é do Eterno, tudo é dele. E essa parte impura, que o Eterno não quer que nós venhamos nos envolver. Porque se você não tiver cuidado, você é derrotado por essas forças, que elas são poderosas. A energia dessas forças não é como a energia nossa. É totalmente diferente. Então o Eterno não quer que aconteça isso. Mas aí você pode pegar sua Bíblia e eu como esse capítulo todinho, se tu quiser. Se tu achar aí o diabo entrando no meio dessa feiticeira, no meio dessa invocação, que trouxeram o profeta Samuel, que estava lá no túmulo. Samuel veio e falou com o rei, profetizou e aconteceu, e o rei morreu com os filhos. Mas aqui diz assim, Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi com eles 2 homens, e de noite vieram a mulher, e disperso de que me adivinhe pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem te disser. 1 Samuel, capítulo 28, e o verso 8. Aqui ele está diante da pitonisa de Edom. Aquela mulher foi a única que escapou naquela época de Israel, quando esse rei Saul mandou matar todos os feiticeiros, os astrólogos, todo que consultasse os mortos, foi passado a espada, e essa mulher não morreu porque ela fugiu para Edom. Mas agora ele está diante dela. Ela não sabe ainda, aqui nessa parte do versículo, que ele é o rei matador de feiticeiro. E 1 Samuel 30, versículo 12. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, 2 cachos de passas se comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão e nem bebido água. Disse mais Uzai, bem, conheces tu o teu pai e os seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo, roubada dos cachorros? Também eu, pai e homem de guerra, não passará a noite com o povo. 2 Samuel, capítulo 17, verso 9. Meu amigo, minha amiga, aqui no capítulo 1 de Samuel, capítulo 28, versículo 8, ali você pode pegar sua Bíblia e você vai encontrar a história da pitonisa de Edom. Essa pitonisa de Edom, ela chamou Samuel lá do sepulcro, mas antes falou com o profeta, com o rei. Rei, quem tu queres que eu faça subir? Aí ele foi e disse, eu quero que você faça subir o profeta Samuel, que estava morto lá no cemitério. Eles estavam na casa da pitonisa. E ali o que ela fez? Ela fez uma evocação. Não foi foi evocação, chamando do sepulcro o profeta. Quando eles vêm se aproximando, o rei pergunta, o que tu vê? Eu vejo um homem. Aqui vamos para o hebraico agora. Um homem, um ancião, um razã, de talit, kipá, tzitzit e tefilim. Que é a característica de um profeta. Esse profeta que anda por aí, ele não tem nenhuma característica dessa que eu estou falando aqui do profeta Samuel. Porque são profetas fora do tempo, que acham que a profecia é uma profissão, e não é. Muitos, quando recebem o dom de profecia, ele não quer respeitar mais o pastor, não quer seguir a doutrina, não quer obedecer mais pai e nem mãe, e cria um rei na barriga. Aí que é a derrota dessa pessoa. Mas, meu amigo, minha amiga, o importante aqui é que o rei Saul está diante daquela mulher. Estando diante daquela mulher, ali ela disse, está subindo um ancião de dia. Aí ele identificou, pela visão da mulher, que era o profeta Samuel. E ele veio. E esse profeta veio, falou com o rei,
e perguntou o que é que ele queria. Porque foi me incomodar lá no meu sepulcro. E aí aquele rei falou o seguinte: eu procuro falar com o Eterno de todas as maneiras, mas ele não me atende. Pelo Urim, pelo Tumim, várias maneiras que a gente tinha, pelos profetas, não, de maneira alguma. Ele só mostrou silêncio para mim. Nunca me respondeu uma palavra. E eu quero que tu fale com ele, porque tu que é o meu profeta, era o meu profeta. Tu morreu, mas agora vem atrás de ti. E ele disse, olha, tu desobedeceste ao Eterno. É por isso que ele se isolou de ti. Mas amanhã, tu e teus filhos estarão comigo lá no sepulcro. Aí o texto bíblico mostra que o profeta se retirou, o rei entrou em desespero. Quando volta para Israel, está um ataque de guerra. E ali os inimigos iam passar ele a espada. Ele e os filhos, todos que estavam ali. E ele pegou a espada dele e se matou. Mas antes dele morrer, os inimigos pegaram, mataram os 2 filhos dele, na frente dele, ele viu os 2 filhos dele morrendo. Aí depois ele pegou a espada e se matou. Cumpriu-se a profecia do profeta que estava no sepulcro. Agora leia 100 vezes e vê se acha o diabo e demônio aí nesse texto bíblico. Mas quando os pastores pregam, eles pregam dizendo que foi o demônio que veio, que não foi Samuel. Porque não quer aceitar o que está escrito. E aquele que não aceita o que está escrito é rebelde. Mas a palavra do Hashem, ela é muito importante. E o Espírito do Senhor falou por mim. E a sua palavra esteve em minha boca, assim disse Samuel ainda. E a comida da sua mesa, e o assentar de seu servo, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua súbida, pela qual subia à casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tornasse, não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria, porém eu, teu servo, temo o Senhor desde a minha mocidade. 1 Reis 18, 2. Muitas vezes, a pessoa, muitas vezes não, todas as vezes, que a pessoa percebe que o espírito do Hashem, do Eterno, saiu dele, mas ele continua fazendo as mesmas coisas, porque o outro espírito tem os mesmos dons que tem o Espírito de Deus. E aí, quando ele descobre que ele não é mais do Eterno, e que o espírito que está nele é um impostor, ele entra em desespero. Ele perde tudo, como Saul perdeu a vida, os filhos e o reinado, né? Essas coisas é para que a gente possa entender que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó está com a gente. Quando obedecemos seus mandamentos, quando conhecemos o seu nome. Como é que você diz que tem um Deus que você não conhece o nome desse Deus? Te esforça, rapaz, tem bom ânimo, cresce. Tem pessoas religiosas que não crescem, parece que toma o anticoncepcional para não crescer na religião, chamado preguiça, que é a preguiça que não deixa a pessoa crescer. Mas, porém, vindo a ele, Jezabel, sua mulher, ele disse, que ar que está tão desgostoso ao teu espírito e não comes pão? 1 Reis 21, 5. Quando a pessoa, existe muitas pessoas em religiões que se acham a deusa, que se acha a preferida de Deus. Uma certa vez, uma pessoa chegou para mim e disse, Cavalcante, eu queria te falar. Aí tinha várias pessoas do lado. Porque Deus, quando fala comigo, diz, minha filha. E aí, na mesma hora eu falei assim, não é Deus. É Deus que fala comigo. Eu tenho certeza que é Deus. Mas não é Deus. Deus não fala dessa maneira. O que você está falando, não.
com exclusividade, com te exaltando, quando você não conhece o mandamento de Deus, não conhece nem o nome de Deus. Aquela pessoa fez assim. A gente tem hora que tem que dizer a verdade na cara das pessoas, não é por ignorância, e nem por valentia não, mas para que a pessoa saiba que não é assim que funciona a Bíblia. Tem que ler, tem que estudar, pesquisar. Quer aprender de Deus? Estuda a Bíblia. Quer aprender sobre o Espírito dele? Estuda a Bíblia. Quer aprender sobre o mundo espiritual? Estuda a Bíblia. A Bíblia quer comer? No cardápio de Deus, Levítico 11. Está lá, o que tu pode comer e o que tu não pode. Se tu seguir, tu é de Deus. Se tu não seguir, você vai pagar as consequências da desobediência da palavra. Não adianta você dizer, mas eu sou um religioso, uma religiosa. Você pode frequentar a religião, mas religioso você nunca foi, se você não praticar. Porque não adianta você ir lá receber mensagem, coisa bonita, tal. Não, mas eu vou lá porque tem uma campanha, eu não posso faltar, e se eu faltar vou perder a campanha, não sei o que é que tem, tenho que dar tanto. Né? E aí, quando você não recebe, você vai brigar com Deus? Não, você vai esconder a sua vergonha. Aqui diz o seguinte, então saiu um espírito e se apresentou diante do Eterno e disse, eu induzirei. E o Senhor lhe disse, com quê? E disse ele, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu o induzirá ainda, prevalecerá, sai, faz assim. Olha aí, olha um espírito aqui, chega lá no trono do Altíssimo, não, deixa aí, Eterno, que eu vou lá, eu vou mentir lá para eles e eles vão pensar que é Deus, que é teu Espírito. 1 Reis, capítulo 22 e versículo 22, né? Aí agora, 1 Reis 22, 23, diz assim, agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Olha o que diz a palavra. O espírito foi ao trono do Altíssimo, que esses espíritos malignos, não nascidos, os nascidos não vai. Os não nascidos, eles têm acesso ao trono de Deus na hora da reunião chamada Tamide no céu. E aí esse espírito, em 1 Reis 22 e o 22, 23, diz que ele foi lá e falou com o Altíssimo, deixa que eu vou enganar essa turma todinha, eu sozinho vou botar a palavra de mentira na boca deles tudinho. Aí eu vou mostrar que tudo é falso profeta. Né? Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. 1 Reis 22, 23. Aí vem, então Zedequias, filho de Queaná, chegou e feriu a Micaias no queixo e disse, por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Estão brigando aqui que o Espírito do Eterno, como passou para falar com aquela pessoa? Sucedeu que, pois, que havendo eles, passando Elias, disse a Eliseu, pede-me o que queres, que te faça, antes que seja tomado de ti. E ele disse, Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. 2 Reis 2:9, quer dizer, Elias e Eliseu, Elias seria tomado. Mas ele disse, epa, Eliseu, pede que tu queres aí, né? Que eu faça antes que eu seja tomado. Aí ele fez um pedido. Eu quero o quê? O dobro do teu espírito sobre mim. Quer dizer, tu tem uma unção de Deus, que é o Espírito de Deus sobre ti, que tu é profeta. Mas eu quero ser profeta 2 vezes mais do que você. Então eu quero o dobro do Espírito, quero 2 Espíritos Santos dentro de mim. Dá para entender? Veja o que esse profeta Eliseu, depois disso, o que ele fez. Todos os milagres que Elias fez, ele fez todos. Porque ele tinha o Espírito
é do Hashem dobrado. Se é dobrado, é dois. Tinha dois espíritos, porque, na realidade, Deus, o Eterno, ele tem várias legiões de Espíritos Santos. E manda essas legiões descer aonde estão orando, aonde está precisando. E elas descem e pousam sobre as pessoas que merecem, porque tem muitos que não merecem. Mas aí, vamos para frente. 2 Reis 2:9. Sucedeu, pois, que havendo eles passados, Elias disse, Eliseu, pede-me o que tu queres. E vendo lá na frente, pois os filhos dos profetas que estavam de fronte de Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu, e vieram-lhe ao encontro, se prostraram diante dele em terra. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte de Jericó. Esses filhos do profeta já tinham a veia de profeta. E disse, o espírito de Elias... Que é o espírito de Elias? O Espírito Santo estava sobre Elias. Repousa sobre Eliseu, e vieram ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Veja, os filhos dos profetas já tinham a veia dos profetas, e quando viu Elias e Eliseu, viu que sobre Eliseu estava o espírito de Elias, que é o espírito de Deus. E foram lá, se prostraram. Veja como é tão bonito, rapaz, essas passagens bíblicas aqui. E faz com que a gente cada dia mais queira se integrar. Nós estamos com mais de hora falando sobre o Espírito. Eu ia falar, era sobre uma parte também de Gênesis. Né? Hoje começa Gênesis, nós estamos voltando. Shalom, meu filho. Shalom. Aí nós estamos voltando para o início da Torá, que é Bereshit, Gênesis, capítulo 1. Mas amanhã, na segunda-feira, eu com a minha esposa, a gente vai passar essas lições, aí as parachotes aí da Torá, né? E a gente vai seguir em frente, né? Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte de Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre o espírito de Eliseu. E disseram-lhe, eis que com os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixai-os ir para buscar teu Senhor. Pode ser que elevasse o espírito do Senhor e lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, ele disse, não os envies. Eis que meterei nele o espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra, a espada o farei cair na sua terra. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pu, rei de Assíria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que os levaram preso, a saber, e os Rubenitas e os Gaditas, e meia tribo de Manassés, e os trouxeram a lá, e a Bor, e a Ará, e ao rio Gazã, até o dia de hoje. 1 Crônica 5:6. Meu amigo, nós vamos encerrar aqui. No próximo domingo, né, nós iremos continuar, né? No próximo domingo, a gente vai continuar o programa. Aí a gente vai falar, ainda continuando falando, dentro da Bíblia, de vários livros da Bíblia, nós vamos falar sobre o espírito humano, sobre o espírito de Deus, sobre o espírito dos demônios, sobre o espírito dos animais, para você ficar dentro do que é o mundo espiritual, que é ou você vence ou você será vencido. Qual é a sua decisão? Baruch Hashem. Mas, meu amigo, para não ficar assim, ainda para a gente falar um pouquinho de Bereshit, Bará, da criação desse mundo, quando a gente lê no hebraico a Bíblia original, em Gênesis, em Bereshit, né? A gente vê que Bereshit Bará, Elohim,
Shamayet, né? Quer dizer, no princípio criou Deus o céu e a terra. E ao criar o céu e a terra era vã e vazia. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era vã e vazia. E havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, seja luz, e foi luz. E viu Deus que a luz era boa, no hebraico kitov. E separou Deus entre a luz e a escuridão, e chamou Deus a luz dia, e a escuridão chamou noite. E foi tarde, e foi manhã, dia. Foi manhã, um dia. Mas os primeiros dias, aqui, a palavra no hebraico bereshit, para o português, significa criação. Alguém criou, criar. Aqui, o Hashem, ele estava por outro ângulo, porque nós já estudamos mais 2 mundos atrás, que o Eterno destruiu, que não é, na realidade, é o planeta Terra que já foi destruído 2 vezes, na época do dilúvio também foi destruído, na época do dilúvio foi destruído mais uma vez. Então esse planeta já passou por 3 vezes destruição. Mas aqui o Eterno resolveu restaurar, porque na realidade aqui em Bereshit, né, no princípio criou Deus. O criar aqui é a restauração da terra que estava sem forma e vazia. Mas o Espírito do Hashem pousava sobre a face do abismo. Então, você vê que o Espírito do Eterno é um espírito de movimento. É um espírito, Kadosh é um espírito de movimento. Ele não para. Se você disser assim, mas eu tenho um espírito de Deus na minha vida, você não faz nada, você está mentindo. Você tem o espírito da preguiça. Porque o Espírito de Deus, ele ativa a nossa alma para que o nosso organismo venha fazer aquilo que Deus determinou, ou a vontade de Deus em nossas vidas. Então, para isso, nós precisamos o quê? Estar estabelecido na verdade, porque conhecereis a verdade vos libertará. Mas no programa da manhã a gente vai deslanchar em cima das parachotes, começando mais um ano aí de 5.784, que é o ano novo judaico que nós estamos agora, e voltando para o princípio da Torá. A gente já estudou essa Torá há 16 anos e entramos agora para 17 anos. Isso só ensinando a Torá. Para você que está recebendo as informações através da internet, através do Facebook, do TikTok, do Kawaii e também do YouTube, Instagram, não perca nenhum desses programas, porque só são ensinamento para o teu crescimento espiritual. Mas um conselho que eu dou no final do programa, fique na sua religião. Se tu é católico, se torne mais católico ainda. Se tu é evangélico, leia a Bíblia também, se torne mais evangélico. Se você é espírita e acha que lá está certo, então fique lá. Se lá que você acha bom, então fique lá. Cada um no seu quadrado. Esse negócio de mudança de religião é atraso de vida, porque muitos mudam achando que será para melhor. E às vezes você está caindo num buraco sem fim, né? Mas eu quero dizer para você que é católico, você que é de religião, ou você que não tem religião nenhuma, assista o programa, tira o que é melhor para você, aproveite o melhor do programa para você, e a gente diz assim, uma nova semana para você, que você e sua família nessa semana venha prosperar, e que essa semana que entrou agora, hoje é domingo, né? E hoje também ainda é o dia ainda de lazer, né? Que você vá curtir com a sua família, ter o melhor dessa terra, que Deus te abençoe e fique na paz. Shalom.